Estamos de volta com mais um Tecnopolítica Conjuntura. Eu sou Gabriel de Moraes. Eu sou Sérgio Amadeu, estou aqui de novo com vocês. E voltamos aí depois de um episódio especial no Encontro da Soberania Digital e depois agora os episódios aí no FIB, né? Estou até com a camiseta aqui do FIB que aconteceu em Belém, mas agora temos força aí de novo para retomar o Conjuntura. E Sérgio, já vou começar com uma notícia interessante, que ela dá continuidade a uma série de debates que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos episódios, né? Que é sobre o SERPRO. O TCU, ele determinou que o SERPRO reavalie contratos de computação com a Amazon, alegando que isso pode causar risco aos dados públicos brasileiros, né, que eles podem ficar sujeitos à legislação e ao controle das autoridades estrangeiras. Então, quem se lembra, alguns outros episódios atrás, a gente mostrou aqui a fala do presidente do SERPRO, que falou que eles estavam com um modelo inédito no Brasil. Que modelo inédito era esse? É um modelo que é hospedado no território nacional, mas com o serviço das Big Techs, sem conexão com a internet, né? E é isso que ele alegava e a gente fez a discussão. Existe nuvem sem conexão com a internet? Parece que não, porque o TCU determinou isso e escreveu, inclusive, o seguinte, né? Aqui a notícia, eu vou botar 2 prints aí, aparecem aí na tela, né? Que essa contratação da AWS envolvia a solução AWS Outposts, e modelo em que equipamentos e serviços da Amazon são instalados em data centers das estatais para compor a nuvem do governo. E aí foi isso justamente que o TCU determinou, que seja revisto, né? Esse contrato que eles analisaram teve a menor pontuação no índice que eles criaram para avaliar a questão da soberania digital. Sérgio, seu comentário. Olha, em primeiro lugar, acho que o TCU ele foi bastante, vou dizer, propositivo em relação à soberania. Em geral, o TCU não considera a ausência de soberania um problema de contas públicas. E, na verdade, é. Né? É um problema porque sai royalties do país, sai recurso do país, e o mais importante hoje, saem dados sensíveis do governo. Eu não vou usar o termo sensível, vou trocar por estratégicos do governo. Então, o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele toma uma decisão que eu diria que vai fazer parte de uma virada, que eu já disse lá no encontro, a virada soberana, né? É uma virada, por quê? Porque nós estamos vendo que a questão de soberania para um país como o Brasil tem a ver com democracia e tem a ver com economia também, né? Não é só uma questão militar, de segurança, porque tem caras que pensam assim. Não, é uma questão da gente garantir a nossa autodeterminação na administração pública, não ficar na mão de empresas que querem controlar o desenvolvimento da administração e que controlam, na verdade, né? Então, isso eu quero elogiar, né, essa postura, essa preocupação, essa inserção da soberania na questão das contas públicas. Eu quero parabenizar o Tribunal de Contas, eu acho que todos nós deveríamos parabenizar. E agora eu quero problematizar, porque o pior que está lá não é nem a Amazon, né? Não é só a Amazon, tem a Microsoft, tem a Oracle, e tem técnicas de aprisionamento que os publicitários chamam de fidelização e outros chamam de lock-in. Na verdade, você tem muita dificuldade de tirar sistemas e dados de determinadas estruturas e arquiteturas que essas empresas conduzem o setor público a utilizar. Então, Gabriel, a situação é, nós precisamos entender melhor, o Tribunal de Contas precisa ir muito mais a fundo dentro dessas estruturas públicas, que tem a DataPrev também, que está lá, inclusive, querendo fazer piloto para monetizar dados. Olha que absurdo. Monetizar dados.
com uma ideia de consolidar a extração de dados na mão de Big Techs, para receber um quinhãozinho, né, uma graninha, e aí eles acham que, como a população é muito pobre, eles vão falar que o cara vai receber R$200 por ano e vai bombar. E aí eles vão consolidar as Big Techs no Brasil, dando uma migalha em troca de todos os dados de cada cidadão. Dados que, se você for vender, se eles fossem comercializados claramente, eles valeriam e valem muito mais. E alguns dados você não deveria nem permitir que fossem extraídos, como, por exemplo, dados de criança, né? Dados de saúde. Qual o seu estado de saúde, né, Gabriel? Se eu tenho um estado de saúde abalado, os bancos podem começar a colocar uma taxa maior para me emprestar dinheiro, para fazer cobranças. Então, nós não podemos achar que a questão dos dados é uma questão de um jogo simétrico. Não. Uma pessoa e uma grande corporação, um grande banco, uma Big Tech, não tem comparação, cara. Os dados que essa Big Tech manipula e tal. Mas voltando para o caso concreto do Serpro, eu acho que a gente precisa ver bem, né, o jogo que está sendo feito, porque os lobistas vão entrar para fazer o seguinte, Gabriel. Então vamos jogar tudo na Oracle, vamos jogar tudo na Microsoft. E, na verdade, o problema da soberania é que o Serpro ele foi criado com uma missão, que na época dos mainframes era dominar aquela tecnologia. Nós não estamos mais na época de mainframe, apesar deles existirem ainda e estarem rodando ainda em vários lugares. Mas nós estamos na época da inteligência artificial, nós estamos na época do aprendizado profundo, nós estamos na época da dataficação. O Serpro tinha que se modernizar e o governo tinha que apostar na modernização do Serpro como uma empresa de desenvolvimento e não uma empresa de revenda, porque o Serpro está virando uma revenda de Big Techs. E agora, para deixar de ser revenda, Gabriel, vai ter que enfrentar o lobby. Vai ter que enfrentar o lobby que lá atrás, quando a primeira gestão do Lula estava pondo software livre no governo, era mais ou menos aquele período que as Big Techs estavam crescendo usando software livre. E, ao mesmo tempo, os lobistas bloqueando o uso de software livre no governo. Enquanto o Google avança pra caramba sob uma estrutura livre, o governo brasileiro consumindo licenças, deixando de desenvolver como deveria ou como poderia se desenvolver. E com gente que está na DataPrev hoje fazendo aplauso, dizendo que não pode pôr software livre. E que tem gente que indicou lá no Ministério da Gestão, o secretário lá de Política Digital da Gestão, você deve se lembrar, né, Gabriel? Ele diz assim, soberania não é depender de uma estatal. É depender aí eu falei, é depender de 2 ou 3. Ou seja, é isso, é piada. O cara acha que soberania é poder negociar preço com um, melhor de uma ou com outra. Então ele desconsidera o desenvolvimento criativo próprio, ele desconsidera você deixar de enviar royalty e remessa de lucros para o exterior, ele desconsidera a capacidade de desenvolver soluções locais, com a coletividade, com o coletivo, com a inteligência local ou a inteligência nacional. Ele desconsidera o cenário global, desconsidera o problema de segurança, desconsidera uma série de problemas e acha que o setor público tem que financiar as Big Techs. Tem que gastar mais dinheiro pagando, reproduzindo o capital dessas grandes corporações. Então, não tem acordo com esses caras, não tem acordo. Então, eles estão aí corroendo o custo que poderia estar ficando do Brasil, desenvolvendo mais o nosso país, porque o nosso país tem grandes capacidades, principalmente na área de software, de desenvolvimento. Agora, a nossa elite é sem vergonha, a classe dominante brasileira vai se aliar, vai querer umas quirelinhas ali, uma graninha
né, que vai raspar, é a linha FHC, né? A linha, eu vou ficar dependente, totalmente dependente, mas vou me modernizar e a minha classe dominante vai consumir uma graninha, vai ganhar uma graninha. Então, esse tipo de pensamento não é um pensamento estratégico, não é um pensamento soberano, é aquilo que a gente chama de submissão, né, cultural, né? O Aníbal Quirrano chama de colonialidade, né? A gente submete a colonialidade. Então, é lamentável isso, mas a gente tem força e energia para superar essas coisas, né? Eu não sei aí se você tem outras informações aí, Gabriel, sobre esse fenômeno do SERPRO. Aqui na notícia, inclusive, do Poder 360, né, o jornalista Eduardo Perry, ele escreve o seguinte, que o que motivou essa ação do TCU foi uma cláusula do contrato do SERPRO com a AWS que precisava ser editada para excluir a possibilidade do acesso decorrente do cumprimento de ordens estrangeiras, né? Então, o TCU determinou que o texto deve deixar explícito que esse acesso só pode ocorrer por autoridades brasileiras, determinação de autoridades brasileiras, não estrangeiras, né? Que é justamente aquilo que a gente alertou em todos esses outros episódios e que estavam nos contradizendo, né? Então, parece que o TCU concorda com o Tecnopolítica. Na verdade, o Gabriel, mesmo que ele tire essa cláusula, ela não vai ser cumprida, porque a lei norte-americana do Cloud Act permite o acesso deles, americanos, por mecanismos de intrusão. Na hora que você está atualizando o software de gestão do data center ali, mesmo que ele esteja com a máquina no Brasil, e é isso que me parece que o gestor público não parou para pensar sobre isso, né? Porque, olha, a máquina que está no SERPRO, máquina específica sob controle da Amazon, tem o sistema de gestão da Amazon, tudo isso precisa ser atualizado. Então, sabe o que acontece? Se isso não for atualizado, gera um mega problema de segurança, gera um mega problema de falhas, uma incompatibilidade com sistemas novos que precisam de correções com sistemas antigos. Aí sabe o que acontece? Isso é feito online, Gabriel. Por isso que aquela frase do presidente do SERPRO não é certa. Porque se não for feito online, vai ser feito por mídia. O que eu quero dizer é o seguinte, vai vir um avião lá dos Estados Unidos, da Amazon, o cara vem com pendrive ou com HD externo e pluga nos servidores ali do data center que tem uma arquitetura protegida. Quer dizer, não é assim que funciona. Então, esse próprio sistema pode ser pior do que ser copiado, é ser bloqueado do exterior. O cara, dá lá uma ordem de bloqueio e ele bloqueia tudo que tem lá. Você fala, não, eu consigo me safar, retirar tudo que tem lá. Não consegue. Depende se esse bloqueio foi feito com criptografia, com 1000 coisas. Então, nós não estamos num momento onde dá para confiar num país onde tem um secretário de Estado, o Marco Rubio, tem uma embaixada em Brasília com uma pessoa extremamente agressiva, ligada ao sistema de espionagem norte-americano, esses caras dizendo que o Brasil não é confiável, declarando que tem terrorismo no Brasil, falando que o PCC e o Comando Vermelho é terrorista, para atender aos interesses da extrema-direita brasileira, estes sim, terroristas, violadores de direitos humanos, corruptos contumazes, Estados Unidos ali, com o Marco Rubio ali coordenando essa operação e o SERPRO botando dados estratégicos do governo em máquinas subordinadas aos interesses do Marco Rubio. Não dá para aceitar isso, cara. Não dá. O Tribunal de Contas tem que ir para cima e tem que saber o seguinte, tem que chamar ali o representante legal da Amazon, da Oracle e tal, e falar assim, vocês assinam aí esse negócio? O que eu quero dizer é o seguinte, vocês assinam esse texto, né, dizendo que vocês não vão cometer intrusão? Eu acho difícil isso acontecer.
É Mas difícil, Sérgio, é difícil. E passando, inclusive, fazendo um link aqui com a nossa próxima notícia, né? Que o próprio governo Trump, ele está muito atento a essas questões da soberania digital, né? Por assim dizer. E aqui eu me reporto a notícia do portal Exame, do jornalista André Lopes, que o Trump teve essa decisão de barrar o acesso de estrangeiros aos modelos, alguns dos modelos da Anthropic, né, aqueles mais avançados. Por quê? Porque estavam utilizando esses sistemas de IA com uma série de prompts para obter informações que podem auxiliar a ataques cibernéticos. Então, a determinação do governo americano é que isso se ficasse com uso restrito no território deles, né, é, aos americanos, aos norte-americanos. isso vem colaborar com o que a gente tem falado. Toda a articulação tecnológica norte-americana, ela não tem a ver com o que os caras, os liberais aqui do Brasil, os neoliberais falam, é só questões comerciais ou científicas, não tem nada a ver. As decisões são tecnopolíticas, elas se colocam hoje com o objetivo do Trump de manter um poder de desenvolvimento, de liderança da IA. Por quê? Porque aí ele conduz a ciência e a tecnologia para onde ele quer, ou seja, para o terreno onde ele se dá melhor. Então, essa notícia que você traz da Anthropic, né, subordinada ali a não colocar determinados modelos online ou acessíveis para estrangeiros, mesmo que nos Estados Unidos, olha que loucura, ô Gabriel. O grau de, vamos dizer assim, de sigilo que ele quer fazer numa coisa que é muito difícil, né? Mas ele quer fazer isso. O Trump e os trumpistas querem fazer isso para poder, né, fazer a sua condução autoritária de uma tecnologia muito distante da ideia de compartilhar conhecimento, que é uma ideia cara à comunidade de software livre, muito distante da ideia de solidariedade entre os povos. Não tem nada a ver. O Trump é tiro, porrada e bomba. Só não vê quem não quer. Então, era o que eu queria dizer sobre isso e propor que você nos ajude a divulgar esse episódio. Dá um like, isso é muito importante mesmo. Chama as pessoas, não custa nada as pessoas ir lá, ver um episódio. Se ela gostar, dá um like, é muito importante. Mandar isso por WhatsApp, mandar isso por Telegram, mandar isso por Mastodon, mandar o nosso episódio por todos os caminhos possíveis, porque aqui a gente faz uma análise crítica da tecnologia e mostra onde a tecnologia carrega determinações políticas, econômicas e geopolíticas. É isso aí. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Fique bem ligado, sim. Até mais.